Olha só, 3 casos de furtos de equipamentos da rede de iluminação foram registrados na última semana lá no viaduto da antiga PRF, na BR-104, na parte alta de Maceió. Inclusive, a gente denunciou isso aqui no Pajuzap. As pessoas estavam notando aquele breu, aquela escuridão, né, embaixo do viaduto. Mandaram até para o Pajuzap algumas imagens. Imagens estão circulando nas redes sociais mostrando justamente essa escuridão no trecho. De acordo com a Ilumina, um total de 3.600 cabos precisaram ser repostos. O suspeito de um dos furtos foi detido e levado para a delegacia da Polícia Civil, mas ele já foi liberado. Vê só, que coisa, né? E como vocês viram, esses furtos de cabos de energia têm causado muito prejuízo, né? Deixando bairros, inclusive, no escuro. Para você ter ideia, neste ano, a prática criminosa já superou os números totais do ano passado. Só esse ano, gente, foram mais de 12 mil metros de cabos de iluminação furtados. 4 mil metros a mais do que no ano passado inteiro. Deixa eu falar aqui com o repórter Alan Garcia sobre esses dados. Essa região, Alan, da antiga PRF, por exemplo, só na semana passada foram 3, e essa semana também já foram 3, né, no intervalo de uma semana. Que absurdo, né? Falta de controle total, até de segurança, com a ação dessas pessoas por lá. Que prejuízos financeiros são esses que a população está sofrendo? Inclusive, Alan, boa noite. Oi, Beatriz. Boa noite para você, boa noite para o pessoal que está aqui com a gente nessa sexta-feira. O prejuízo para a população é enorme, principalmente para quem tem comércio, porque passa, às vezes, dias sem a energia até que tudo seja colocado novamente em funcionamento. E aí quem tem aqueles freezers, né, tem com material congelado, alimentos congelados, carne, iogurte, enfim, perde tudo, né? Tudo se estraga, vai embora, não tem como repor. O prejuízo para o poder público é também financeiro. Só esse ano, mais de 100 mil reais. Só para se ter uma ideia, de janeiro até agora, já foram 12 mil metros de cabos furtados. E para colocar isso de volta, custa dinheiro. A gente está aqui com o diretor-presidente da Ilumina, o Gutenberg, para trazer esse panorama desses furtos, incluindo esses prejuízos. Vamos falar também das áreas onde isso mais acontece. Gutenberg, falei aqui rapidamente dos prejuízos da população, uma parte do prejuízo também que vocês sofrem. Esse ano, mais de 12 mil metros, ou seja, 12 quilômetros de cabos furtados. Como é repor tudo isso? Boa noite. Boa noite a todos. Realmente é um prejuízo enorme, como você falou aí, mais de 100 mil reais, 12 quilômetros em cabeamento furtado. Existem algumas áreas mais específicas onde existem esses roubos. Uma situação agora até recente foi o viaduto da PRF. Foram roubados lá quase 4 mil metros de cabo. E a gente está trabalhando para fazer essa reposição e aconteceu o furto novamente do que já tinha sido feito. E é isso, a população fica no prejuízo e traz um transtorno para aquelas pessoas que trafegam naquela região. Vamos aproveitar esse furto mais recente, que é do viaduto onde ficava a Polícia Rodoviária Federal. Como é que vocês estão trabalhando para repor isso, né? O que é que afetou ali com o furto desses cabos? Qual foi o tipo de iluminação prejudicada e como vocês estão trabalhando para repor lá? A gente está trabalhando diariamente, né? Todos os dias a gente está lá. O tipo de iluminação lá já é uma iluminação em LED, mas praticamente foi furtado toda a região da PRF. Toda a parte do viaduto foi furtado. Aquela parte por debaixo também, que a gente segue para o interior, aquela parte está sem iluminação também? Isso, toda a parte da PRF. A gente já repôs alguns trechos, uma média de 750 metros, mas ainda falta muita coisa a fazer. Ali, o trabalho a ser feito é diferente daquele que é feito aqui na Orla? E aí eu pergunto também, o material usado é diferente? Por que eu comparo com a Orla? Porque aqui também existem esses furtos, né? Isso, quando acontecem esses furtos, o que é que a gente procura fazer? A gente procura mudar os cabos e colocar o cabo de alumínio, porque o alumínio ele não tem uma importância, um valor como o cobre. Só que lá é legal porque não está próximo à praia. Já na região da praia existe o caso da maresia, então a durabilidade desses cabos de alumínio não é como a do cobre. E qual é o mais caro, o alumínio ou o cobre? O cobre, tanto para a gente comprar
como também o pessoal que furta para revender o cobre tem um valor maior do que o alumínio. No próprio material que vocês divulgaram para a imprensa, ali aquela região, né, do viaduto da PRF, incluindo o Benedito Bentes, são as duas regiões onde mais acontecem esses furtos de cabo. Existe uma explicação, pelo menos pela parte de vocês? Porque normalmente são nas áreas que são menos movimentadas à noite, né? Então aquela parte do viaduto fica mais deserto, não tem muita residência, não tem muito comércio. Na parte baixa é mais nos extremos. Assis Chateaubriand, que é ali a entrada da cidade, normalmente existe sempre esses furtos. Você que está acompanhando a gente aqui no Cidade, esse ano o prejuízo ultrapassa R$100 mil, com 12 quilômetros de cabos furtados. Ano passado o prejuízo foi de R$80 mil, prejuízo para o poder público, para o setor público, para a Ilumina, que é responsável pela administração da iluminação aqui de Maceió. Essa questão financeira, Gutenberg, como é que vocês fazem para repor? Existe a possibilidade? Vocês acionam a justiça para rever isso ou não dá? É realmente um dinheiro que vai embora, é um material que vai embora, não tem escapatória. Infelizmente a gente faz o trâmite legal, faz um BO, né, na Polícia Civil e cabe às autoridades fazer essa investigação. Mas infelizmente o prejuízo realmente fica para a Ilumina, que poderia ser um dinheiro que poderia investir em novas luminárias ou expandir o parque. Em alguns momentos a gente já viu a Polícia Civil conseguir recuperar alguns. Esse material que é recuperado, vocês conseguem reutilizar? Não vou dizer aqui na extensão inteira que teve o furto, porque vai estar só um pedaço, mas consegue levar para alguma outra parte onde o tamanho é menor? É difícil, porque normalmente como a gente trabalha com obras grandes, então as extensões têm que ser grandes, então fica cabos muito partidos e não é legal o trabalho, tecnicamente falando, fazer emendas. Acaba prejudicando a segurança. Prejudicando a segurança. Falando em segurança, é aí que eu também quero chegar. Existe uma maneira de tentar coibir, tipo, vocês estão pensando ou já pensaram, foi inviável ou está sendo um planejamento trabalhar melhor a segurança para que seja evitado esse furto desses cabos? As possibilidades que a gente pensa e já executa é tentar fazer uma escavação mais profunda, chumbar essas caixas melhores. Usar o cabo de alumínio também é uma forma, mas assim, quando eles querem, eles vão, quebra a caixa e acaba chegando nesse cabeamento. Qual é o risco para essas pessoas, Gutenberg? Risco de levar ali um choque, disso que eu estou perguntando. Qual é o risco que existe? É grande, é um risco grande, tanto para aquela pessoa que está fazendo o furto, mas também para a população. Às vezes fica resto de cabo ali, às vezes fica energizado e pode causar um acidente a quem está trafegando por ali. Geralmente vocês levam quanto tempo para fazer o trabalho de recuperação aqui na orla, por exemplo? Eu sei que depende da extensão, né, do furto, mas em quanto tempo vocês levam para fazer a recuperação disso? Depende muito da extensão, mas a PRF aí eu acho que entre uma semana, 2 semanas a gente está fechando os 4 mil metros aí de cabeamento. Esses cabos vocês já têm, é um material que vocês têm que pedir, por isso demora um pouco? Isso, a gente tinha uma parte, começou a repor, mas furtaram novamente e a gente está solicitando agora o material, por isso que também vai haver um pouco essa demora, porque foi uma quantidade grande que saiu do normal, então assim, a gente usou o que tinha, mas tá esperando chegar material também. Vocês acionaram a Polícia Civil, registraram essa ocorrência, vocês têm acompanhado isso? Isso, foi registrado, fez um boletim de ocorrência pessoal e também a gente entrou em contato com a Polícia Militar e também a Guarda Civil, que até capturou um suspeito até o momento, mas a gente sabe que tem outros envolvidos aí também. Gutenberg, muito obrigado, tá? Bom trabalho aí nesse final de ano. Vamos torcer para que nada mais parecido aconteça, não é, Beatriz? Porque prejudica a gente, né? A gente sabe que prejudica, ilumina o poder público, o setor público financeiramente, dinheiro que poderia ser investido em outro trabalho, até mesmo, né, na melhoria do serviço, mas prejudica todo mundo, né, que está naquela região, que está ali precisando daquela iluminação, daquela energia. Não é nem só a iluminação, a energia também do local.
e acaba tendo esse prejuízo. Os comerciantes têm muito também desse prejuízo. A gente está falando da iluminação, que são os furtos acontecem principalmente dos cabos que levam energia para a iluminação, mas acaba esbarrando também nos cabos que fornecem a energia elétrica que é utilizada para outros fins. Então fica esse prejuízo e, acima de tudo, o risco para os criminosos que fazem esse furto sem nenhum tipo de cuidado. Por sorte, a gente pelo menos não me lembra de nenhum registro de alguém ter se acidentado. Mas como colocou o Gutenberg aqui, o risco é muito grande. Fica esse alerta, né? Eu volto com você.